aí, galera, como é que estão as apostas? E aí, vocês estão mandando bem? Esse meio de semana foi legal, hein? Eu dei a dica do Atlético Paranaense e Flamengo. Boa dica. O Atlético Paranaense ganhou do Flamengo em casa. Freguesia é freguesia, né, gente? Por mais que o momento do clube na temporada, no campeonato, seja a coisa mais importante, né? O time que vai entrar em campo, os desfalques, todo esse tipo de coisa é o que manda na hora de a gente analisar um jogo. Mas a freguesia, ela entra, né? Às vezes, quando a freguesia ela é muito grande, não é aquela freguesia de 3 jogos, mas uma freguesia muito grande, tipo essa, assim. O Flamengo, na história, ganhou do Atlético na Arena da Baixada uma vez num jogo que não valia nada com os times reservas em campo. Quer dizer, quando vale, o Flamengo nunca ganhou do Atlético Paranaense na Arena da Baixada. O jogador, ele lê isso no jornal, ele vê na internet, ele vai, isso aí entra na cabeça, né? E acaba fazendo diferença, né? Sempre eu vou dar a dica aqui e a gente vai ficar de olho em freguesias. Agora, nesse fim de semana, eu tenho 2 dicas interessantes de campeonatos europeus e 2 dicas de campeonatos no Brasil, né? As finais dos estaduais são 2 fins de semana de finais. No Rio de Janeiro, Fla-Flu, o clássico mais famoso do Brasil. Em São Paulo, Ponte Preta e Corinthians, que disputaram aquela final de 77, né? Os corintianos da nova geração consideram, claro, a final da Libertadores de 2012 o grande momento de suas vidas, né? Ganhar o campeonato que o Corinthians nunca conseguia ganhar, mas uma geração anterior considera aquela final de 77 contra a Ponte o grande momento de suas vidas, né? Quando o Corinthians saiu de uma fila de 23 anos sem conquistar títulos. Corinthians e Ponte se reencontram, fizeram final em 79 também, mas se reencontram 40 anos depois, 38 anos depois da última final, e a Ponte Preta tentando o primeiro título de sua história, né? Sua história é linda. Hoje é o principal time de Campinas, o Guarani se afundou nos seus problemas de administração, e a Ponte tem aí uma chance de ser campeão pela primeira vez. O primeiro jogo, domingo, em Campinas, e um jogo entre 2 times que fazem poucos gols, que sofrem poucos gols, que jogam de uma forma bem fechadinha. Vai ser aquele jogo de toma a bola que eu não quero, toma a bola que eu não quero, não, fica com você, não, eu não quero a bola, não, fica com você. Então eu imagino um primeiro jogo muito amarrado, e a boa aposta para esse jogo é a aposta de menos de 2,5 gols. Um jogo de poucos gols, no Bet365, o retorno de 75% para essa aposta, 1,75 para 1, caso haja menos de 2,5 gols em Ponte Preta e Corinthians. É a minha aposta. Eu até acredito em vitória da Ponte Preta nessa partida, mas eu não vou arriscar palpite aqui entre Ponte e Corinthians. A aposta é em poucos gols. Por outro lado, no Rio de Janeiro, temos o Fla-Flu da aposta dos muitos gols, né? Na disputa entre eles, a final da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, teve um empate de 3-3, né? Em 2015, 2016, 2017, se a gente considerar os últimos 2 anos e pouquinho, 9 clássicos entre eles, 7 vezes tivemos 3 gols ou mais nesse jogo. É um jogo, e essas finais do Rio de Janeiro, né, costumam ter muitos gols, né? São jogos abertos, são finais, e o Fluminense é um time que faz muitos gols com o Abel Braga nesse ano, né? Um time que promete, um time jovem, rápido, e o Flamengo é uma força, né? É um dos favoritos para o Campeonato Brasileiro que está chegando aí. Então, a aposta para esse jogo é de mais de 2,5 gols. É o contrário da final do Campeonato Paulista. E mais de 2,5 gols nesse jogo, ou seja, 3 gols ou mais, somados os 2 times, 95% de retorno, 1,95 para 1. O Fluminense fez gols nos últimos 16 jogos da temporada, né? Então, eu aposto realmente, também não vou dar palpite, não sei quem vai ganhar essa primeira partida da final, mas tende a ser um jogo de muitos gols. Essas são as dicas das finais dos estaduais no Brasil. E lá na Europa, hein? Lá na Europa, eu acho que tem uma barbada, tem um jogo que vale muito o investimento. Um jogo da Premier League no sábado entre Crystal Palace e Burnley. E tá pagando 1,80 para a vitória do Crystal Palace no Bet365, 80% de retorno. Ah, Júlio, mas 2 times pequenos, é ruim apostar em time ruim. Olha, o Crystal Palace, gente, nesse mês de abril, o Crystal Palace quer fechar abril com chave de ouro. Em abril, o Crystal Palace ganhou só
do Chelsea em Stamford Bridge, ganhou do Liverpool e ganhou do Arsenal. Ganhou de 3 times enormes que estão lá no topo da tabela. E no meio de semana perdeu do Tottenham em casa, mas com gol no finalzinho, né? Vendeu super caro essa derrota. Até foi um jogo que eu falei, olha, fujam dessa aposta. Era uma aposta perigosa mesmo. O Tottenham de fato ganhou, mas era um jogo muito perigoso, né? O Crystal Palace, nos últimos 2 meses, cravados 2 meses corridos, 6 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Só o Tottenham tem uma campanha melhor do que a do Crystal Palace nesse período. É um time que está muito bem, que subiu lá da zona de rebaixamento para 12º lugar com 38 pontos e que, se vencer o Burnley, está salvo. Não vai mais se preocupar com rebaixamento. O Burnley, por outro lado, é o 16º com 36 pontos, está 5 acima da zona de rebaixamento, que é o Swansea, que marca ali o corte. E o Burnley, nos últimos 11 jogos, ganhou 1, empatou 4 e perdeu 6. Nos últimos 6 jogos, ele só foi capaz de fazer 2 gols. É um time em má fase. Então temos 2 times ruins que disputam para não cair. Os dois com uma certa folga da zona de rebaixamento, mas o Crystal Palace subindo, o Burnley descendo. É claro que é diferente de jogar com um time grande, em que você fica mais fechado, aposta no contra-ataque, e jogar com a pressão da vitória em casa. E é essa pressão que o Crystal Palace vai ter nessa partida. Ainda assim, eu acho um bom investimento, 1,80 no Crystal Palace. E por fim, um jogo de campeonato francês, no domingo, à tarde, Nice e Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain lidera o campeonato ao lado do Mônaco, o Nice está 6 pontos atrás. O Nice fez um ótimo campeonato, vai se classificar para a UEFA Champions League, vai disputar a máxima competição europeia na temporada que vem. Não vai ser campeão. Não acho que o Nice encare esse jogo contra o PSG como uma última chance de ser campeão, porque se ele ganha, realmente ele diminui para 3 pontos a desvantagem dele para o PSG, mas o Mônaco tem um jogo a menos que eles ainda, né? O título, na verdade, está na mão do Mônaco. Vai ser difícil para o PSG conseguir o pentacampeonato. Agora, você acha que o Nice vai ganhar, Júlio? Então, não, o que eu acho é que é uma boa aposta você fazer uma aposta dupla no Nice, coluna 1 e coluna do meio, Nice ou empate, a 2,60. É o que eu falo às vezes, gente. Tem jogos em que a vitória de um time não é uma zebra. O outro é o favorito. É um resultado mais difícil a vitória do Nice do que a do PSG. Mas quando os odds são muito bons, vale o investimento. É aquela dica que eu dei na semana passada do Barcelona e Juventus. Menos de 2,5 gols, pagava 2,70 se não me engano. É muita coisa. Geralmente essas apostas de mais, menos gols, over and under, pagam 1,80, 1,70. Tava pagando 2,70 por um jogo que a Juventus podia amarrar e o jogo acabou 0-0. Então, quando a gente encontra alguns odds muito interessantes, é quando vale o investimento, por mais que ele tenha risco, ele tem alto risco e alto retorno. Esse Nice e PSG, vitória e empate do Nice, ou vitória do Nice ou empate, 2,60. Alguns dados para embasar, né? O Nice nos últimos 11 jogos ganhou 7 e empatou 4. Ele perdeu fôlego. Mas não foi tanto assim, não. É que o Mônaco e o PSG ganham todos os jogos. O Nice ganhou 7 e empatou 4 dos últimos 11. A última derrota dele foi em 4 de fevereiro, os 3-0 que levou do Mônaco, que foi quando ele desgarrou ali da liderança. Em casa, no Campeonato Francês esse ano, 13 vitórias, 4 empates, 0 derrotas. O Nice não perdeu em seu estádio nessa temporada no Campeonato Francês. O Paris Saint-Germain, desde aqueles malditos 6-1 da eliminação para o Barcelona no PSG, ganhou os 9 jogos que fez, com direito a 2 goleadas sobre o Mônaco, uma na final da Copa da Liga Francesa, o time titular do Mônaco, 4-1, e uma nesse meio de semana, 5-0 na semifinal da Copa da França, o time reserva do Mônaco. O PSG está na final da Copa da França e é favorito contra o Angers. Jogo do turno entre Nice e PSG em Paris foi 2-2. Antes disso, o PSG havia vencido 7 vezes seguidas o Nice. A última vitória do Nice sobre o PSG foi em dezembro de 2012, quando o PSG estava começando essa fase milionária de muitos investimentos e tal. O Nice ganhou pela última vez o PSG há 4 anos e meio praticamente por 2-1. Depois perdeu 7 seguidas, mas no turno, como eu disse, em Paris, 2-2. Nice e PSG domingo à tarde. Eu acredito que o Nice possa sim ganhar o jogo, ou pelo menos empatar e manter a invencibilidade em casa. E
esses dois resultados, aposta dupla, 2,60 para 1. Muita coisa. Tá legal? Essas são as dicas do fim de semana. A gente volta na semana que vem com Champions League. Real e Atlético, Mônaco, Juventus. Quem vai sair na frente nas semifinais da Champions, hein? Um abraço. Tchau, tchau.